E a gente continua nessa nossa série chamada Ao Redor da Mesa, lições de Jesus em meio a refeições. Se você não acompanhou até aqui, se você está vindo hoje pela primeira vez e é membro da igreja, primeiro seja bem-vindo, é uma alegria recebê-lo novamente depois de tanto tempo. Mas se você nos visita também, a proposta dessa série é falarmos sobre ensinamentos de Jesus em situações de informalidade. Alguns dos maiores ensinamentos de Jesus não foram dados em discursos, palestras, seminários e pregações. Alguns dos maiores ensinamentos de Jesus foram dados ao redor da mesa. Por isso o nome, por isso a proposta da série. Há momentos que Jesus ensina, por exemplo, os seus discípulos reunidos com eles. Há momentos que Jesus vai na casa de Zaqueu, por exemplo, na casa de Simão, um outro pecador, que uma mulher entra lá também, conhecida por ser pecadora. Há exemplos em que Jesus vai multiplicar pães e peixes, a gente já falou sobre isso também ao longo da nossa série. O Mateus pregou na semana passada, não sei se você estava aqui, eu mesmo não estava, mas assisti no YouTube, no nosso canal, para conferir se ele falou tudo certo. E parabéns, Mateus, Deus continue te abençoando. Falou sobre o texto que Jesus ensina a não escolher os primeiros lugares e tal. O pessoal aqui acho que não prestou atenção, né, que sentou aqui já na primeira fileira. É óbvio que ele não estava falando sobre isso, depois você pode assistir também para entender um pouco melhor. E hoje a gente vai falar também sobre um texto, a gente vai abordar um pouco e conversar sobre o que esse texto diz, mas obviamente é também um texto onde Jesus se reúne para uma refeição e ensina algumas lições a partir disso. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta daquelas para fazer você pensar um pouquinho. De forma bem direta, o que você faria se hoje fosse o teu último dia de vida? Calma, não saia daqui, você, principalmente que está nos visitando e fala assim, poxa, fui lá na igreja, o pastor começou a pregação jogando praga, falando que eu vou morrer. Não estou falando absolutamente nada disso, mas a gente também não sabe quando que é o nosso último dia. Eu também não vou usar isso para fazer aqueles apelos emocionados, dizer assim, levanta a mão, vem na frente, aceita Jesus, sabe? Aqueles negócios de ficar falando assim, eu não vou insistir, e fala mais meia hora. Eu não vou insistir, mas hoje pode ser seu último dia de vida. Eu não vou insistir, mas se você atravessar a rua e o carro te matar, você vai para o inferno. Sabe esse tipo de coisa? Não é sobre isso que eu quero conversar com você hoje à noite, mas eu queria que você pensasse, de fato, se você soubesse que hoje é o teu último dia de vida, o que é que você faria? Normalmente, quando nós nos deparamos com perguntas assim, nós tendemos a pensar em coisas que de fato importam para nós. E aí a gente tem uma infinidade de possibilidades para responder essa pergunta. O que você faria se hoje fosse teu último dia de vida? Pode ser perdoar alguém, por exemplo. Pode ser procurar uma pessoa em especial para conversar. Outros podem falar assim, último dia de vida, vou morrer amanhã, é certo, é certo. Vou pegar um empréstimo, quem ficar aí que se vire depois para receber. Ou eu vou passar o dia cercado com meus familiares para que seja um dia muito feliz. Então, para que seja um dia muito feliz, obviamente, eu não vou chamar todos os familiares, mas eu vou chamar alguns. E a gente vai passar um dia agradável conversando sobre amenidades, assuntos tranquilos, coisas que não causem confusão. Por exemplo, perguntar para eles em quem eles vão votar esse ano. Coisas leves, assim, que não causam divisões, contendas e problemas na família. As respostas para essa pergunta, elas são as mais diversas e variadas, mas uma coisa une todas essas respostas. Todas elas têm algo em comum. Ninguém, sabendo que está no último dia de vida, perderia tempo com algo que não é importante. Se você sabe que é o seu último dia de vida, você iria priorizar aquilo que é, em certo sentido, importante para você. Eu estou falando isso porque no texto de hoje, Jesus, ele sabe que ele está vivendo o último dia da sua vida. Ele está prestes a morrer e morrer em uma cruz, e ele escolhe fazer algo que é importante. E o que ele faz não é nenhum grande sinal, nenhum grande milagre desses que a gente está acostumado a perceber ao longo dos evangelhos, mas o que Jesus faz é simplesmente reunir os seus discípulos e fazer uma refeição com eles. Às vezes, quando nós falamos em milagres e sinais de Jesus, de Deus, a gente pensa em coisas extraordinárias. A ideia dessa série, a ideia dessas pregações que a gente vem tendo, a ideia, inclusive, que eu sugiro para você,
é ler as Escrituras e perceber a vida com um olhar um pouco mais atento e treinado, para que você enxergue milagres também nas coisas mais simples da vida. Para que você enxergue milagres nas coisas óbvias da vida, nas coisas triviais, naquelas que a gente às vezes nem valoriza, mas que é possível encontrarmos nelas significado. Jesus está no seu último dia de vida e ele se dedica simplesmente a reunir os seus discípulos e fazer uma refeição com eles. Se você conhece um pouco o texto bíblico, você sabe que o texto de hoje a gente vai falar sobre a última refeição de Jesus antes da sua morte, que é exatamente uma passagem conhecida na Bíblia como a última ceia. Jesus, então, ele está prestes a morrer, ele vai morrer no dia seguinte, e ele se reúne com os seus discípulos para uma refeição. Não sei se você sabe disso, mas em muitos lugares onde a pena de morte é autorizada, é concedido o desejo de uma última refeição para aquela pessoa que foi condenada à morte. Em muitos lugares isso é muito comum. E aí isso me leva, vocês que me conhecem um pouco mais, sabem que eu tenho uma curiosidade meio esquisita às vezes, e de posse dessa informação eu fui pesquisar algumas coisas, e eu descobri alguns pedidos meio estranhos de condenados à morte, eu queria dividir com você, e que você pensasse também, se você fosse morrer, estivesse condenado à morte, o que você pediria? Primeiro, ninguém iria pedir refeição low carb nesse dia, isso aí você pode ter certeza. Você diz que gosta, que é tão bom quanto o outro, mas você não pediria. Se alguém fala para você, você vai morrer amanhã, você está condenado à morte, a última coisa que você pediria como última refeição é um arroz de couve-flor com um antepasto de berinjela. Não tenta se enganar. Você não mente para Deus, você não mente para você mesmo às vezes, mas para Deus não. E para mim também não. Eu tenho o dom da revelação. Não, estou brincando. E aí eu fui fazer essa pesquisa e eu vi em um site chamado Mundo Estranho, que eu gosto, não sei porquê, mas enfim, é uma seção da revista super interessante. Eles publicaram no ano de 2016 alguns pedidos mais estranhos, e eu separei alguns aqui para falar para vocês. Por exemplo, em 2007, na cidade de Nashville, um homem pediu uma pizza, e o último pedido dele foi: me tragam uma pizza para que essa pizza seja doada a um morador de rua. Aí eu pensei, poxa, que bandido bom, né? No final da vida, ele está ali se redimindo, e aí eu continuei lendo a matéria com o coração cheio de alegria, esperança na humanidade, e aí eu descobri que a pizza era vegetariana. Nem na hora da morte esse cara demonstrou bondade. Esse aqui, com toda certeza, a gente já sabe o destino dele, e o pedido também ele não foi atendido, porque a lei não permite terceirizar a última refeição. Senão era fácil. A minha última refeição eu quero um copo de veneno que leve lá para tal pessoa. Você já pensou umas 3 pessoas aí na sua cabeça, que eu tenho certeza. Há um famoso chamado Saddam Hussein, ele, por exemplo, pediu antes de morrer arroz com frango e água quente com mel. Morreu, né? Está bem morto, né? E um homem, em 2016, no Texas, esse me chamou a atenção, porque tem um canal no YouTube que eu gosto, que chama Corbucci Ips. Eu não sei se você já viu. É um cara que ganha dinheiro e ganha provas, ele participa de competições, comendo a maior quantidade de coisas que você imaginasse, tipo 6 quilos de feijoada, umas coisas nesse estilo assim. E aí me chamou a atenção o pedido desse homem no Texas, porque ele pediu, vai pensando, última refeição, o cara me pediu 15 panquecas com queijo e cebola, anéis de cebola, a gente já conclui que era um bandido que gostava de cebola, 8 pedaços de frango frito, 8 pedaços de frango assado, tem que ter variedade, né? 8 pimentas, 10 tacos completos com recheio de carne, queijo, cebola e molho, 4 cheeseburgers duplos com queijo duplo e bacon duplo, uma bisteca grelhada sem osso, ninguém merece ficar tirando bisteca, carne do osso no último dia de vida, né? Com molho, e uma torta de pêssego. O cara pediu isso tudo na última refeição e eu fiquei pensando que ele com certeza infartou antes da injeção letal. Com toda certeza, se ele comeu isso tudo, é fato que isso aconteceu. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus está no seu último dia. Ele tem, em certo sentido, a possibilidade agora de escolher a sua última refeição, e ele está reunido com os discípulos, ele come uma refeição com eles, que é também a celebração da festa judaica conhecida como Páscoa. Mesmo que você não tenha familiaridade com o texto bíblico, você já deve ter visto
algum quadro que foi pintado sobre esse cenário, sobre essa cena, e a proposta é que a gente converse pensando o que a gente consegue aprender com esse momento, que lições nós conseguimos extrair desse texto, que nos é mostrado aqui. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a gente vai ler dos versos 17 ao 30. O texto vai ser projetado na versão que eu leio, que é a NVI, mas se você puder manter a sua Bíblia, ou o seu aplicativo da Bíblia abertos, a gente vai acompanhando esse texto e percebendo algumas coisas por meio dele. Mateus capítulo 26, versos 17 ao 30. O texto diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: Digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. A gente pede que o Senhor nos ajude a olhar para esse texto e compreender as verdades nessa porção das Escrituras. Nos ajude também, por meio do teu Espírito Santo, a aplicar essas verdades no nosso dia a dia, no nosso proceder, para que a gente não saia daqui com um conhecimento meramente teórico, mas para que a gente saia daqui desafiado a ter uma vida cada vez mais parecida com Cristo. Somente o teu Espírito Santo pode fazer isso por nós. Nós pedimos que seja assim, pedimos no nome de Jesus. Amém. De forma muito direta, eu consigo perceber algumas lições aqui que a gente encontra nesse texto. E a primeira delas não é necessariamente dita. A primeira lição que eu consigo olhar para esse texto e enxergar, na verdade, é uma lição a partir da própria postura que Jesus tem diante desse acontecimento. A primeira coisa que a gente consegue perceber olhando para esse texto é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Por que eu estou falando isso e por que isso tem a ver com a postura que Jesus demonstra? Eu quero te lembrar que ele está vivendo aqui as suas últimas horas na terra. Ele morreria no dia seguinte e ele sabia que ele morreria no dia seguinte. Mas a forma como nós enxergamos Jesus nesse texto nos mostra uma confiança que normalmente nos falta. Ele sabe que vai morrer e nós não percebemos aqui frenético, preocupado, ansioso, aflito, angustiado, cheio de questões pendentes a serem resolvidas antes da morte. Nós percebemos um Jesus aqui sereno. Ele está simplesmente em paz. Ele sabe, essa paz é resultado da compreensão que ele tem de que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Jesus sabe que tudo na sua vida servia a um propósito estabelecido por Deus desde os tempos eternos. A gente consegue perceber isso quando, por exemplo, ele fala sobre a traição que ele sofreria, e ele diz o seguinte, no versículo 24, olha, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Ele conhecia o que as Escrituras diziam sobre ele. Ele sabia que a Bíblia apontava o tempo todo para esse momento que seria o momento da sua morte. Jesus sabia que ia morrer,
Volta alguns versos aí, e no verso 18, por exemplo, ele mandou que os discípulos fossem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem o seguinte: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Jesus tinha a total convicção de que a sua morte estava prestes a acontecer. Jesus sabia exatamente o que aconteceria com ele, mas ainda assim nós o percebemos em paz. Que paz é essa que a gente consegue descansar e ficar tranquilo mesmo diante da certeza da morte? Que paz é essa que nos faz, que não nos leva ao desespero, que não nos conduz a essa situação desesperadora, mesmo diante da certeza de que a sua vida está simplesmente acabando? Não é uma paz comum. É uma paz que está além da nossa capacidade de compreensão. A nossa capacidade de compreensão nos diz que diante da possibilidade da morte, nós já nos desesperamos, ficamos angustiados, algumas coisas no nosso corpo já começam a mudar, a gente começa a suar, a adrenalina subir, uma série de coisas acontecendo. Eu sei bem como é essa sensação, porque eu torço para o Botafogo. Então, a gente vai tendo esse tipo de sensação, aquela dificuldade, aquela angústia, esse tipo de coisas acontecendo. Jesus não, ele está tranquilo. A paz que Jesus experimenta é a mesma paz que Paulo escreve para os Filipenses, dizendo que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardaria a mente e o coração deles. Não só Jesus experimenta essa paz, mas pouco antes de morrer, ele vai dizer para os seus discípulos o seguinte: eu deixo com vocês a minha paz vos dou. Eu não dou uma paz como o mundo dá. Eu dou uma paz simplesmente como eu dou. Que paz é essa que nos permite viver tranquilos diante da possibilidade ou até mesmo da certeza da morte nesse caso? É uma paz que está além da nossa capacidade de compreensão. É uma paz que nós às vezes não conseguimos sequer explicar, mas é possível experimentarmos essa paz, porque essa paz é resultado da compreensão, que independente do que as circunstâncias nos digam, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Independente do cenário que se apresente para nós, essa certeza é maior do que a desconfiança que é causada pelas atrocidades e pelas circunstâncias que ocorrem ao nosso redor. Essa paz é resultado da certeza de que Deus tem um plano e um propósito em todas as coisas, independente do que aconteça. Nós podemos viver tranquilos, porque confiamos no plano de Deus, mais do que na nossa capacidade de interpretar as circunstâncias. A vida de Jesus nos mostra isso o tempo todo. Há um texto, por exemplo, que ele está num barco, uma tempestade vem contra esse barco, e ele está simplesmente dormindo. Lembra que eu falei que às vezes nós percebemos milagres apenas nos acontecimentos extraordinários? Ele é acordado pelos discípulos, ele se levanta, ele acalma o vento, ele acalma a fúria do mar, e de repente os discípulos ficam espantados, perguntando entre eles: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É um grande milagre, ele acalma o mar. Mas será que não é um grande milagre também ele conseguir dormir no meio de uma tempestade? Será que isso nos ensina alguma coisa também? Porque normalmente diante de tempestades que se apresentam para nós, nós ficamos com uma postura às vezes totalmente oposta. Nos desesperamos, nos angustiamos, ficamos aflitos, entramos em crise, questionamos o próprio Deus sobre os seus planos, tentamos ensinar a Deus e tentamos convencê-lo de que os nossos planos a respeito de nós mesmos são melhores do que os planos que Deus tem para nós. Que arrogância nossa, que audácia nossa. Mas é exatamente assim que, por vezes, nós nos portamos em situações de desespero. Jesus está diante da certeza da morte, uma morte injusta, uma morte que ele não merecia, e ainda assim ele consegue ficar em paz, ficar tranquilo, porque a sua paz é resultado da compreensão de que Deus governa sobre todas as coisas. Nós nos assustamos com as circunstâncias. Jesus sabe que o Pai tem um plano perfeito, que ele é soberano e que ele governa acima de todas as circunstâncias. Nós servimos a um Deus que não pode ser surpreendido. Nós servimos a um Deus que conhece o futuro, que estabeleceu todas as coisas e que governa sobre qualquer adversidade que a gente vier a enfrentar. A grande questão é que nós conseguimos afirmar isso. A grande questão é que nós cantamos músicas sobre isso, mas às vezes
o experimentar isso numa situação de angústia é que é o grande problema. Por muito menos, às vezes, nós nos desesperamos. Por problemas muito menores, nós ficamos angustiados. Mas Jesus nos ensina que é possível descansarmos mesmo no pior cenário possível. A grande questão é que nós precisamos aprender isso na prática. Na teoria é muito simples. É fácil cantar e falar sobre isso, mas na hora de experimentar, são outros 500, né? Um único modo da gente experimentar essa paz, que independe das circunstâncias, é confiando na soberania de Deus, é confiando que, apesar das circunstâncias, Deus tem um plano perfeito e Ele governa sobre todas as coisas. Um grande pregador, conhecido como o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele tem uma frase sobre isso, quando ele diz o seguinte: quando você passa por uma provação, a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual você deita a cabeça. Nós só conseguimos repousar no meio de uma dificuldade, porque nós confiamos que temos um Deus que é soberano e que governa sobre todas as coisas. Irmãos, se nós não vivermos a nossa vida baseados nessa certeza, a nossa vida vai se tornar um inferno, inconstante. Ora estaremos bem, ora estaremos mal, ora estaremos felizes, ora estaremos ansiosos, porque nós somos assim. É comum que você acorde bem, receba uma notícia ruim e piore o seu dia todo. É comum que você acorde mal, o Flamengo perca e você fica feliz para o resto da semana. Essas coisas são comuns de acontecerem. A grande questão é que nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos. A grande questão é que nós não podemos nos permitir ser guiados pelas circunstâncias que mudam o tempo inteiro. Para experimentar essa paz que independe das circunstâncias e que a gente consegue perceber de forma muito clara na postura de Jesus, somente tendo essa certeza e confiando na soberania de Deus e que Deus está no controle e que governa sobre todas as coisas. Essa refeição nos ensina isso por meio da postura de Jesus. Mas os fatos vão se desenrolando e a gente aprende também nessa refeição que o nosso pecado ele não fica oculto diante de Deus. Versos 20 a 25. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12 e enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Eu não sei você, mas me assusta um pouco esse cinismo de Judas nesse texto aqui. Ele tinha um plano estabelecido, ele tinha um plano traçado para trair Jesus. De repente, Jesus faz essa afirmação no meio da refeição, aquele climão, sabe? Quando você está jantando, alguém solta uma frase assim. Jesus falou: olha, eu estou reunido aqui, mas certamente um de vocês é o traidor. Um de vocês vai me trair. E os discípulos começaram igual criança, quando você chega assim no meio de uma bagunça, e elas ficam tentando se defender, dizendo: não sou eu, não fui eu, e vai uma apontando para a outra, e eles começam a ter uma postura exatamente assim. Alguns dizendo: não fui eu, com certeza não sou eu. E o próprio Judas, que tinha esse plano definido, ele vira para Jesus e ele tem o cinismo de dizer assim: ah, Senhor, com certeza não sou eu. Esse homem, ele está cego nesse cinismo e talvez como resultado de uma espécie de impunidade que a gente consegue perceber. Ele chegou ali no meio dos discípulos, Jesus está ali reunido com os 12, não falou nada para ninguém, obviamente, o seu plano não era para ele um motivo de orgulho, mas aparentemente as coisas estavam normais, aparentemente estava tudo indo bem, ninguém percebeu Judas diferente, ninguém repreendeu Judas, ele não estava diferente no sentido físico da coisa, as coisas estavam acontecendo do jeito que deveriam acontecer, e parece que esse homem vai se inflando por conta dessa impunidade. A grande questão, que a minha voz está meio esquisita, e esse grande saiu muito estranho, eu falei: a grande, enfim, a grande questão, alguém gostou aí, é que a impunidade nos incomoda muito quando nós estamos falando do crime e do pecado do outro.
todos nós, quando olhamos para a nossa situação, para o cenário de corrupção que o nosso país se encontra, a grande maioria de nós, pelo menos, vai criticar o que a gente chama de impunidade, porque a impunidade, ela traz mais injustiça e isso, de fato, nos incomoda. Só que quando nós estamos falando dos nossos pecados que estão escondidos, às vezes a impunidade parece que é uma coisa boa para nós. Ninguém sabe o que eu faço escondido, ninguém sabe quem sou eu quando ninguém está vendo, tem até aquele louvor que diz o que você faz quando ninguém te vê fazendo, já ouviram? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver, é Capital Inicial isso, né? Eu sempre confundo com Capital Inicial com Matos Nascimento, não sei porquê. Mas, às vezes as pessoas se enchem dessa certeza de impunidade. Ninguém na igreja sabe, ninguém percebeu, as pessoas não imaginam. A minha reputação, ela está sem mancha alguma. As pessoas olham para mim, me veem como um herói, como alguém bom, como alguém positivo, como um bom exemplo, mas elas não sabem da minha vida dupla, de quem eu sou, do pecado que me define por tanto tempo, do pecado no qual eu estou escravizado por anos e anos. As pessoas não conseguem perceber isso, então, para mim, em certo sentido, a impunidade parece até que é uma coisa boa. Judas, ele se torna cínico ao ponto de olhar nos olhos de Jesus e dizer assim: Senhor, com certeza não sou eu que vou traí-lo. E Jesus afirma para ele, dizendo: olha, com toda certeza eu estou afirmando que é você o traidor. E esse cinismo nos assusta, mas esse cinismo é exatamente reflexo de um tempo dessa impunidade acontecendo. E por vezes, nós somos cínicos assim também com o próprio Deus. Nós achamos que o nosso pecado, que no começo nos incomodava tanto, agora nos incomoda mais ou menos, e depois de um tempo já não incomoda mais, e daqui a pouco a gente já acha que é normal, e mais para frente a gente já está defendendo. Percebam que as coisas, elas vão acontecendo de modo muito sutil, e chega a um ponto que a gente talvez nem ache mais pecado, afinal de contas Deus, ele nunca me corrigiu em relação a isso. Talvez Deus nem esteja vendo, talvez Deus nem esteja incomodado, porque Ele não fez absolutamente nada. Eu estou vivendo essa vida há anos e nada mudou, a impunidade é uma bênção para mim. Romanos capítulo 1 vai nos dizer que às vezes o sinal da justiça de Deus sendo aplicada contra alguém não é um revelar da verdade que traz todas as coisas à tona, mas Deus vai dizer, em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, por vezes, ele pega os homens mais impiedosos e perversos, e o modo de Deus exercer a sua justiça contra esses homens não é corrigindo, é entregando-os às próprias paixões e às próprias impurezas. Às vezes o fato de não ter acontecido algo que vá sacudir a sua vida por completo e as pessoas perceberem quem você é exatamente um sinal de que Deus está exercendo juízo contra você. Mas você está se apoiando nesse fato para achar que está tudo bem, assim como Judas. Talvez você não tenha percebido, mas pode ser que o teu cinismo seja exatamente igual ao desse homem que é traidor do próprio Filho de Deus. Ninguém sabe, as pessoas não imaginam, não me trataram diferente até agora. Judas está reunido ali com os discípulos, todos ali conversando, tudo normal, mas nessa refeição nós somos lembrados que Deus é soberano, em primeiro lugar, sobre todas as coisas, mas em segundo lugar, nós somos lembrados também que Jesus tudo vê, e por conta disso, absolutamente nada fica oculto diante dele. Por um lado, é legal nós sermos relembrados que Deus é soberano, está no controle e governa sobre todas as coisas, mas por outro lado, não parece ser tão legal assim ser lembrado que os nossos pecados não ficam escondidos diante dele. Só que essa afirmação é tão verídica quanto a anterior. Deus é soberano, isso é um fato. Os nossos pecados não ficam ocultos diante de Deus. Esse é um outro fato. Independente de como você se sinta a respeito disso. O meu compromisso, desculpa a sinceridade, mas não é com o teu sentimento, para que você saia daqui se sentindo melhor do que entrou. O meu compromisso é te dizer a verdade que está contida nesse texto bíblico, e a verdade é exatamente essa. Deus é soberano, você pode descansar nisso, mas Deus vê todas as coisas, e o seu pecado, aquele que você esconde,
aquele que você leva a sua vida dupla, isso não fica oculto também diante desse Deus que vê todas as coisas. Os discípulos vão afirmando um a um, eu não sou. Tem até a história de um pastor que pastoreava numa igreja na fronteira entre o Brasil e a Argentina, e num domingo teve final de Copa América. Ele, inflamado ali pela rivalidade do futebol, ele foi pregar sobre esse texto, e ele foi falando, irmãos, os discípulos se aproximaram e foram perguntando, eu imagino o cenário, João falou assim, Senhor, sou eu? E a resposta, não. Pedro falou, sou eu? Não. Tiago falou, sou eu? Não. Até que Judas se aproxima e pergunta assim, Senhor, sou eu? Não faz sentido isso. Aqui, na verdade, todo mundo fala a mesma língua, todos falavam a mesma coisa, mas a resposta que Jesus dá para Judas é uma resposta bem direta. Ele fala, sim, é você. Você pode estar tentando enganar os outros, como às vezes a gente consegue. Você pode estar tentando enganar a você mesmo, como às vezes a gente também consegue. Mas a mim não. Você está dizendo que não é, e eu estou afirmando para você que é. A gente lembra também, mais ou menos nessa mesma época, quando Jesus vira para um outro discípulo, Pedro, e fala que todos vão abandoná-lo, e Pedro também discute, né? Não, eu não. Todo mundo pode ir, todo mundo pode abandonar. Agora eu, não, Senhor. Se for preciso, eu irei até a morte com o Senhor. E Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E é exatamente desse modo que acontece. Judas, ele está cego. A impunidade, a certeza de que ninguém sabia absolutamente nada sobre o seu pecado, tinha cegado aquele homem para um fato muito importante. Jesus sabe de todas as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto você seguir achando que ninguém sabe e está tudo bem, enquanto você seguir achando que as coisas estão tranquilas, porque ninguém conhece o que você faz, a tua postura será exatamente igual a desse homem. Uma postura cínica, uma postura que duvida da capacidade de Deus em conhecer todas as coisas. Uma postura que debocha do próprio Salvador, como esse homem fez, por meio dessa frase que ele fala para Jesus. Mas hoje é uma oportunidade para que você se arrependa de verdade, confesse a Deus os seus pecados e seja então abraçado pela graça de Deus. Eu quero te lembrar que Jesus sabe de todas as coisas. Deus é soberano, descansa nisso. Deus sabe de todas as coisas, o seu pecado não fica oculto diante dele. Que isso cause algum incômodo também quando você olha para dentro de você e se lembre de quem você é. A terceira coisa que a gente percebe nesse texto é o propósito da encarnação de Jesus. Versos 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. O propósito da encarnação. A encarnação é a vinda de Jesus à terra. Encarnar é se tornar carne. Quando nós falamos de encarnação de Jesus, nós estamos falando de Deus se fazendo carne, Deus se fazendo homem, Deus se fazendo gente como um de nós. E nesses versos nós somos relembrados do propósito da sua encarnação. Lembre-se, Jesus está no último dia da sua vida. Ele não vai perder tempo, nunca perdeu tempo, na verdade, mas ainda menos nesse dia ele vai falar sobre coisas que não são importantes. E ele está falando agora para os discípulos sobre o que ele veio fazer. Comam desse pão, que é o meu corpo, bebam desse cálice, que é o meu sangue, porque eu vim exatamente para isso, para derramar o meu sangue em favor de muitos, para perdão de pecados. Nessa refeição nós somos lembrados sobre o propósito da encarnação. Nessa refeição nós somos lembrados sobre o que Jesus veio fazer. E o que ele veio fazer? Oferecer perdão por meio do seu sangue derramado. Parece algo muito óbvio, mas é importante repetir essas obviedades hoje, porque muitos tentam reduzir Jesus meramente a um personagem histórico. Alguns tentam dizer que ele é simplesmente um homem inteligente, um bom homem, um mestre, um bom exemplo. Além de tudo isso, que de fato ele é de verdade, mas além de tudo isso e acima de tudo isso, Jesus é Deus que se fez homem para nos resgatar dando o seu próprio sangue. É alguém que assume a nossa morte,
para que a gente receba vida e vida eterna. É alguém que dá a sua própria vida para que sejamos perdoados. É alguém que paga com a sua própria vida o preço que nós éramos incapazes de pagar por sermos todos pecadores. A vinda de Jesus, então, o propósito da sua vinda não é ser um personagem relevante do ponto de vista histórico apenas. Ele não é um mártir, meramente, que morreu em prol de uma causa. Ele não é alguém que veio para se rebelar contra o império. Ele não é uma figura que tem no centro das suas ambições essa motivação política de querer mostrar que o império estava errado. Acima de qualquer coisa, Jesus é o Filho de Deus que veio pagar uma dívida com o próprio Deus que nós éramos incapazes de pagar. O propósito da sua encarnação é dar o seu próprio sangue para perdoar os pecados de muitos. É exatamente o que o texto bíblico vai dizer para nós. Ele veio inaugurar essa nova aliança, uma aliança que nos é ofertada pelo seu sangue que foi derramado na cruz, pagando uma dívida impagável por cada um de nós, que é consequência do nosso pecado. O homem havia sido criado perfeito, decidiu desobedecer, e agora esse homem, ele é devedor ao Deus Santo e Todo-Poderoso. Esse homem, por ser devedor a esse Deus Santo, Todo-Poderoso e Eterno, essa ofensa contra um Deus que é eterno, ela traz, obviamente, punições que são eternas. E esse homem distante de Deus, ele está condenado à eternidade distante dele, em um lugar que às vezes a gente tenta dar uma floreada, mas a Bíblia é muito clara quando ela fala que é o inferno. Um lugar onde há choro, onde há ranger de dentes, onde há sofrimento o tempo todo. Nesse lugar estarão as pessoas que negam aquilo que Jesus veio fazer. Nesse lugar estarão as pessoas que não creem em Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua própria vida. Mas Ele veio. A boa notícia é que Ele veio viver uma vida perfeita que nós éramos incapazes. Ele veio, se entregou pelos que creem nele, foi morto, mas ressuscitou o terceiro dia, vencendo a morte. A morte não teve poder sobre ele. E se nós cremos no sacrifício dele, se nós depositamos a nossa confiança no que ele fez por nós, nós somos totalmente perdoados diante de Deus, porque Deus não olha mais o nosso pecado, mas Ele nos olha e nos vê lavados por esse sangue derramado na cruz do Calvário, que é suficiente para nos limpar e para nos purificar de toda maldade e de toda injustiça. Se cremos em Jesus como nosso Salvador, o grande inimigo, ele foi vencido, e nós somos, na linguagem bíblica, resgatados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus não veio pregar ensinamentos legais apenas, ele veio me dar o que eu jamais poderia conquistar. Ele veio me entregar de graça o que eu jamais poderia fazer por merecer. É um favor que Ele me deu, um presente que Ele me deu, que eu não mereço, que eu não tenho como retribuir, mas que ainda assim me foi ofertado, que é a minha salvação. Essa refeição me lembra que Deus é soberano. Essa refeição me lembra que os meus pecados não estão ocultos diante desse Deus. E essa refeição me lembra também sobre o seu sacrifício, sobre o propósito da sua vinda, sobre o que ele veio fazer aqui, aquilo que nenhum de nós era capaz de fazer. Mas essa refeição, ela aponta para frente também, porque ela nos lembra também do nosso destino eterno. Versos 29 e 30, 29 especialmente, Jesus diz para os discípulos: eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus está dizendo: eu vou morrer amanhã. Eu não vou beber mais do fruto da videira, eu não vou tomar mais desse cálice, eu estou indo simplesmente morrer, mas eu estou fazendo uma promessa para vocês, que um dia todos nós beberemos juntos desse vinho novo no reino do meu Pai. É o que o texto bíblico vai dizer para nós nesse verso 29. Essa é uma promessa de Jesus para os seus discípulos. Essa é uma promessa de Jesus para os seus seguidores. Essa é uma promessa de Jesus para aqueles que creem nele. Ele prometeu que um dia celebraria a ceia juntamente conosco. E essa é uma promessa para nós. Nós nos assentaremos à mesa com ele, nas bodas do Cordeiro. A gente vê sobre isso em Apocalipse. No casamento do Cordeiro de Deus com a sua noiva, que é a igreja. Um povo que ele comprou com o seu próprio sangue. Essa promessa que ele faz aos discípulos e se estende a nós também, é a promessa da vida eterna.
É a promessa de nós, embora não merecedores, nos tornemos parte desses novos céus e dessa nova terra, onde reinaremos com Ele para todo sempre. Jesus diz: eu não beberei mais agora, nesse momento do fruto da videira, mas haverá um dia em que eu beberei junto com vocês desse vinho novo. O vinho novo é para celebrar a chegada desse novo reino. O reino de Deus sendo instaurado de forma plena. A consumação do projeto de criação de Deus por toda a eternidade. Jesus fala sobre o que veio fazer, a sua postura fala sobre a soberania de Deus, a sua conversa com Judas fala sobre os nossos pecados estarem diante dele, mas ele termina essa refeição apontando para o futuro. Ele termina essa refeição estabelecendo uma visão do futuro e apontando também para a nossa missão. A nossa missão, nós somos chamados a levar esse cálice da redenção por toda a terra. Nós somos chamados a anunciar por toda a terra o que Ele fez por nós. Ele fala para os seus discípulos: esse é o meu sangue, esse é o meu corpo, e nós somos comissionados, enquanto seus discípulos, a anunciarmos essa verdade também. O apóstolo Paulo, citando esse texto da última ceia, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer o seguinte: todas as vezes que vocês fazem isso, comem do pão e bebem do vinho, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A nossa tarefa é levar ao mundo a mensagem de que o cálice da redenção foi derramado na cruz do Calvário, até o grande dia em que Jesus voltará para bebermos juntos o vinho novo da celebração no reino de Deus por toda a eternidade. Nessa cena, nessa refeição, nós somos lembrados que Deus é soberano. Isso nos leva a descansar nele. Nós somos lembrados que os nossos pecados não ficam ocultos diante de Deus. Isso deve nos levar ao arrependimento e à confissão. Nós somos lembrados do propósito da encarnação. Isso nos leva à gratidão pelo que Ele fez por nós. E nessa refeição nós somos lembrados também do nosso destino eterno. Isso deve nos levar necessariamente à missão. A anunciarmos a todos sobre as boas notícias que acabamos de receber, para que mais pessoas se tornem também parte desse povo. Anunciar a todos a velha boa nova do Evangelho. Anunciar a todos que, embora sejamos pecadores, estejamos separados de Deus por causa da maldade do nosso próprio coração, embora a gente não consiga restabelecer essa comunhão por sermos pecadores, a boa notícia é que Jesus já fez por nós aquilo que nós éramos incapazes de fazer. Ele pagou com a sua própria vida um preço, para que a nossa dívida fosse perdoada diante de Deus. Hoje foi um dia muito especial para nós. Celebramos aqui de manhã 4 batismos. 4 pessoas que disseram publicamente que creem em Jesus e se comprometem a viver uma nova vida com Ele. Por meio desse momento tão sublime que tivemos, nós ainda podemos ter essa certeza, irmãos. Deus segue salvando pecadores. A nossa tarefa é seguir anunciando a mensagem do Evangelho. Como diz Paulo, que é loucura para uns, é escândalo para outros, mas para nós é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.